Questão 19. Considerando a hermenêutica constitucional, assinale a opção correta com base na doutrina de referência. Doutrina de referência, doutrina majoritária. Então, considerando a hermenêutica constitucional, assinale a opção correta com base na doutrina. Então, com base na doutrina. Então, aqui não é a posição dos tribunais, mas a posição da doutrina. Importante nessa questão rememorarmos a classificação das normas constitucionais quanto à eficácia. Lembrando lá, a eficácia positiva, pois todas as normas constitucionais possuem eficácia negativa. Eficácia negativa, que pode ser eficácia negativa revogadora, revogar normas anteriores em sentido contrário ou não recepcionar. Eficácia negativa condicionante, condicionando a interpretação de todo o sistema jurídico. E eficácia negativa impeditiva, impedindo a edição de atos contrários, sob pena de inconstitucionalidade. Então, todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia negativa. Nem todas são dotadas de eficácia positiva. Então, a classificação das normas constitucionais quanto à eficácia trata especificamente da eficácia positiva. Na classificação bipartida, nós temos duas espécies, como já visto: normas autoaplicáveis e normas não autoaplicáveis. Autoaplicáveis são aquelas normas que já estão aptas por si só a incidirem diretamente sobre a sua respectiva matéria. Então, a norma constitucional autoaplicável já está apta por si só a ser aplicada, a incidir diretamente a situação que ela pretende regular. Já a norma não autoaplicável não está apta por si só a ser aplicada à situação que corresponda à sua hipótese de incidência. Ela depende da edição de outros atos para que ela possa ser aplicada. Por isso que é uma norma não autoaplicável. Já a classificação tripartida subdivide as normas autoaplicáveis em duas espécies, plena e contida. Logo, norma de eficácia plena e contida são normas autoaplicáveis. Aplica-se, desculpe a redundância, o que dito até aqui em relação às normas autoaplicáveis. A diferença delas, plena e contida, é que a norma de eficácia contida pode ter o seu âmbito de aplicação reduzido por ato infraconstitucional. Veja, o ato infraconstitucional não vai conferir eficácia à norma de eficácia contida. Ele vai restringir a eficácia. Ele vai diminuir a eficácia da norma constitucional, que sem a lei já tem eficácia por si só. É uma norma autoaplicável. Então, na norma de eficácia contida, a lei não vai conferir a aplicabilidade à norma. A lei vai reduzir o alcance da norma, por isso contida, contível. Já a norma de eficácia plena, que também é norma autoaplicável, não pode sofrer restrição por ato infraconstitucional. Pode sofrer restrição, sim, desde que por emenda constitucional. Então, vimos aí norma de eficácia plena e norma de eficácia contida. A terceira espécie é chamada norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada é uma norma não autoaplicável, não está apta por si só a incidir em relação às matérias, às situações que correspondam à sua hipótese de incidência. Elas dependem da edição de outros atos, da edição de leis, de políticas públicas, até mesmo de decisões judiciais, por exemplo, quando a lei não for editada, aí você tem uma omissão inconstitucional, para que essa norma seja aplicada. Então, norma de eficácia limitada é norma não autoaplicável. O professor José Afonso da Silva subdivide as normas de eficácia limitada em duas espécies que não dizem respeito propriamente à eficácia, pois essas duas espécies, essa subdivisão da norma de eficácia limitada, continua a tratar de normas não autoaplicáveis. Então a diferença aqui não é quanto à eficácia, mas a finalidade dessas duas espécies. Norma de eficácia limitada, de princípio institutivo, e norma de eficácia limitada, de conteúdo programático.
Então, princípio institutivo e conteúdo programático não dizem respeito à eficácia, mas à finalidade, pois ambas são normas de eficácia limitada. Princípio institutivo estabelece a criação de algo, por exemplo, criação da Defensoria Pública. Conteúdo programático estabelece um programa, um fim a ser alcançado. Exemplo, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então você tem aqui uma finalidade a ser alcançada. A norma, portanto, programática é uma norma de realização progressiva. É uma norma de eficácia limitada de conteúdo programático. Então, de eficácia limitada pode ser subdividida em princípio institutivo e conteúdo programático. Princípio institutivo e conteúdo programático, como falado, não diz respeito à eficácia, mas sim à finalidade da norma. Temos ainda a classificação quadripartite ou quadripartida, em que é subdividida, ou se subdivide as normas autoaplicáveis em 3 espécies. Norma de eficácia plena, já sabemos o que é. Contida, também já sabemos, é chamada de contível. E uma terceira espécie, norma de eficácia absoluta. Norma de eficácia absoluta seriam aquelas normas autoaplicáveis que não podem sofrer restrição, nem mesmo por emenda constitucional. Então não pode sofrer restrição quanto ao seu âmbito de incidência, quanto ao seu âmbito de aplicação, nem mesmo através de emenda constitucional. E que normas seriam essas de eficácia absoluta? Diz a professora Maria Helena Diniz, as cláusulas pétreas. E ela cita um exemplo. O exemplo normalmente citado em relação às normas de eficácia absoluta, o artigo 2º da Constituição, separação de poderes. Não é possível, nem mesmo por emenda, você restringir o alcance, por exemplo, do princípio da separação de poderes, que garante a independência e a harmonia dos poderes do Estado. Então você não poderia mudar esse modelo estabelecendo uma relação de dependência entre os poderes do Estado. Então não admite modificação restritiva, nem mesmo por emenda constitucional. Merece destaque ainda na classificação quanto à eficácia, as chamadas normas de eficácia exaurida ou esgotada. São aquelas que, uma vez incidindo, uma vez sendo aplicadas às situações que correspondam à sua hipótese de incidência, não resta qualquer carga de eficácia à norma, não resta mais qualquer efeito a ser produzido. Então são as normas que, uma vez incidindo, uma vez produzindo os efeitos para o qual a norma foi criada, a norma esgota a sua carga de eficácia, não havendo mais efeitos a serem produzidos. Feitas essas observações, vamos agora propriamente à questão de forma bastante atenta. Então, novamente, considerando a hermenêutica constitucional, assinale a opção correta com base na doutrina de referência. A. Norma constitucional de eficácia contida, lembrando que é uma norma autoaplicável, incide direta e imediatamente sobre a matéria respectiva. Já vimos que o correto é essa daqui. E por quê? Temos que saber o porquê. Porque ela é autoaplicável. A norma de eficácia contida, assim como a norma de eficácia plena, são normas autoaplicáveis. Se são normas autoaplicáveis, incidem diretamente e imediatamente sobre a matéria respectiva. Não dependem da edição de qualquer outro ato. B. Já sabemos que a correta é A, né? Agora vamos só identificar os erros nas demais opções. B. Norma constitucional de eficácia limitada. Então, de eficácia limitada. Ou reduzida, produz efeitos mediante intervenção do Poder Judiciário. Não. Produz efeitos, primeiramente, a partir de edição de atos legislativos, de manifestação do legislador. Também de políticas públicas. E só, em última instância, de intervenção do Poder Judiciário. Então não é somente. Está errado isso somente aqui. Ó. C.
Norma constitucional de eficácia plena, olha aí, plena é autoaplicável. Tem aplicação direta e imediata, mas não integral. Errado, tem aplicação integral. Se ela é uma norma autoaplicável, aplicação integral. Não depende, para ser aplicada, da edição de qualquer outro ato. Já se aplica na sua íntegra. Letra C, errado também. Letra D. A aplicação da norma constitucional de eficácia reduzida prescinde de lei em sentido material. Não, ela não prescinde. Ela imprescinde, é imprescindível, ela depende. Então está errado. Letra E. Norma constitucional de eficácia plena exige lei reguladora? Já está errado aqui. Não exige lei reguladora nenhuma, por isso que ela é de eficácia plena. Ou integradora? Não. Ela já produz efeitos jurídicos por si só. Ela é autoaplicável. O correto ficou letra A. Última questão. Marque a alternativa incorreta. Então agora grife, porque normalmente nós marcamos a alternativa correta, e se você não grifar, você pode errar. Então marque a alternativa incorreta. Letra A. O princípio do efeito integrador busca dar primazia aos critérios que favoreçam a integração política e social. Correto. O princípio do efeito integrador busca conciliar ideias, orientações constitucionais aparentemente conflitantes. O princípio do efeito integrador ele tem importante função em constituições heterodoxas como a brasileira. Constituições que não seguem uma única linha de pensamento, que não seguem uma única orientação. Constituições plurais. Constituições que não seguem uma única ideologia, não seguem uma única orientação econômica, filosófica, como falado, política. Nessas constituições heterodoxas, se tem, muitas vezes, conflitos aparentes entre essas diversas orientações. Então, o princípio do efeito integrador ele é muito importante nesse modelo de constituição heterodoxa, pois através desse princípio se busca a compatibilização dessas normas. Não a incompatibilidade entre as mesmas, mas a sua, repito, compatibilidade, a sua compatibilização. Então, o princípio do efeito integrador busca dar primazia aos critérios que favoreçam a integração, que favoreçam essa compatibilidade. Veja o artigo 170 da Constituição Brasileira. Diz lá: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 2, propriedade privada. Inciso 3, função social da propriedade. Inciso 4, livre concorrência. Inciso 5, defesa do consumidor. Então veja que nós temos aqui ideias aparentemente conflitantes. Propriedade privada e função social da propriedade. Livre concorrência e defesa do consumidor. Então são ideias que podem conflitar. Porém, essas ideias integram o mesmo sistema jurídico constitucional. Fazem parte da mesma Constituição. Por isso é que nós falamos. A Constituição, como a brasileira, ela é heterodoxa, pois se vale de orientações distintas ou distintas. Cabe ao intérprete
ao interpretar a Constituição e as respectivas normas, valorizar, como dito na questão, aqueles critérios que busquem a integração e não a incompatibilidade entre as normas. Então, letra A, correto. Letra B. Após grave crise energética, o governo aprova a lei que disciplina o racionamento de energia elétrica, estabelecendo metas de consumo e sanções pelo descumprimento, que podem culminar, inclusive, na suspensão do fornecimento. Questionado judicialmente, se vê o STF com a missão de resolver a questão, tendo, de um lado, a possibilidade de interrupções no suprimento de energia, se não houver economia, e, do outro lado, as restrições a serviços públicos de primeira necessidade, restrição que atinge a igualdade, porque baseada em consumo pretérito, bem como limites ou limitações à livre iniciativa, ao direito ao trabalho, à vida digna. O controle judicial, nesse caso, envolve a aplicação da regra ou princípio, ou ainda, para outros, postulado normativo da proporcionalidade. Proporcionalidade que busca analisar a relação de congruência entre meio e fim. Se o meio, veja só, adotado, qual é o meio adotado? Aquele estabelecido na lei. Racionamento de energia. Esse é o meio. Metas de consumo. Sanções pelo descumprimento. Que pode acarretar, inclusive, suspensão do fornecimento. Olha aí. Esse é o meio que o legislador entendeu necessário para se garantir fornecimento de energia para todos. Analisa-se, então, se esse meio estabelecido pelo legislador é proporcional ao fim que se pretende alcançar. Então, proporcionalidade, seja ela regra ou princípio, pois existe divergência na doutrina, eu entendo a proporcionalidade como um postulado normativo e não como um princípio, ou ainda, se preferirem, como uma regra aplicativa, mas também não como princípio, embora no Brasil o próprio STF faça referência, normalmente, à proporcionalidade como princípio. Mas colocada essa divergência de lado, quanto à essência ou natureza da proporcionalidade, se regra, princípio ou postulado normativo, o que importa é entendermos o funcionamento da proporcionalidade. Proporcionalidade, como disse, utilizada na análise de congruência entre meio e fim. Se o meio é adequado para atingir o fim, se o meio é adequado ou apto para fomentar ou promover o fim, constatado que esse meio é apto, adequado para promover, para alcançar o fim pretendido, deve-se indagar ainda se o meio escolhido é necessário. Em outros termos, deve-se indagar se não há nenhum outro meio menos gravoso de se alcançar o mesmo fim. Não havendo nenhum outro meio menos gravoso de se alcançar o mesmo fim, nós vamos dizer que o meio escolhido, adotado, é necessário. Então nós já temos aqui, a partir de uma análise cumulativa, sequencial e cumulativa, adequação e necessidade. E por fim, sendo o meio adequado e necessário, a análise é cumulativa, indaga-se se o meio escolhido é proporcional em sentido estrito. Em outros termos, se o meio escolhido traz mais benefícios do que prejuízos. É o momento que o Gilmar Mendes, por exemplo, o ministro do STF, chama de sintonia fina, ajuste fino. Já Daniel Sarmento, constitucionalista, fala
em relação custo-benefício. Se o meio traz mais benefícios constitucionais do que prejuízos, do que custo. Se ele traz mais benefícios, é proporcional em sentido estrito. Completamos a tríade, podemos dizer que o meio é adequado, necessário e proporcional. Então, seguindo, o controle judicial, nesse caso, envolve a aplicação da regra princípio da proporcionalidade, que, segundo a doutrina e a jurisprudência alemã, tem estrutura racionalmente definida. Sim, como eu coloquei para vocês agora. Olha só. Tem uma estrutura definida. Análise da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, letra B também estaria correta. Letra C. Lembrando que é para marcar incorreta, hein? Letra C. O princípio da concordância prática. Concordância prática. Ou seja, é buscar a concordância em situações concretas de conflito. Tem como finalidade a coordenação e combinação de bens jurídicos em conflito. Por exemplo, conflito entre direitos fundamentais. Estamos passando por um momento em que esses conflitos estão potencializados. Liberdade de ir e vir, liberdade de reunião, direito à saúde, liberdade de culto. São direitos que, nesse momento que estamos vivendo, estão em conflito. Um conflito potencializado em razão da pandemia. Nesse caso, aplica-se para dirimir, solucionar esses conflitos, o princípio de interpretação constitucional da concordância prática. O princípio da harmonização, onde se busca, através de um processo hermenêutico, compatibilizar esses princípios, esses direitos conflitantes. Então, letra C também correta. Letra D, princípio da justeza ou conformidade funcional. Justeza ou conformidade funcional. Então, grife justeza ou conformidade funcional. Busca a interpretação de maneira a evitar contradições entre as normas constitucionais. Não. O princípio que busca evitar contradições entre normas constitucionais é o princípio da unidade da Constituição. Significa que, sendo a Constituição um documento único, ela deve ser interpretada em seu conjunto, evitando, dessa forma, como destacado na letra D, parte final, contradições entre as normas constitucionais. Então, esse princípio, que busca evitar contradições entre as normas constitucionais, é o princípio da unidade da Constituição. Vou colocar aqui para vocês. Esse princípio é o princípio da unidade da Constituição. Já o princípio da justeza ou conformidade funcional, ele é direcionado ao intérprete, tendo por finalidade evitar usurpação, sobreposição de funções entre os poderes do Estado, entre órgãos ou instituições constitucionais. Em outros termos, o princípio da justeza ou conformidade funcional, veja, funcional, busca delimitar com a maior precisão possível o âmbito de atuação, como falado dos poderes do Estado, de órgãos e instituições constitucionais, de forma a não haver usurpação de funções entre os poderes do Estado, de não haver sobreposição de funções entre órgãos constitucionais. Por exemplo, definir quem pode investigar, os limites
dessa atuação investigatória de cada órgão, poder ou instituição, delimitar com precisão as funções, evitando com isso uma confusão entre os poderes do Estado, ou indo além, entre instituições, como falado, e também órgãos constitucionais, definindo de forma técnica e precisa o âmbito de atuação de cada um. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Abraço grande, bom estudo a todos. Até a próxima.